Olá pessoal, como havia combinado, vou compartilhar com vocês as atividades que foram realizadas na sala a partir da literatura do gênero textual escolhido, leitura de cordel. Cordel, cultura nordestina. Dentro dessa proposta, fiz a interação das áreas de conhecimento interdisciplinar com o estudo das 5 regiões e com foco na região Nordeste, porque o tema foi o cordel do autor José Pacheco, A Chegada de Lampião no Inferno. Lá no meu vídeo, dentro da minha proposta, da nossa fala, do nosso compartilhar experiências e o meu HTPI, eu expliquei qual foi a finalidade da escolha deste cordel, dentre outros que de José Pacheco. O escolhido foi A Chegada de Lampião no Inferno, porque a gente trabalhou essa temática sobre a vida e a morte, os mitos e as lendas, onde estamos, para onde vamos e as atitudes. Dentro das competências socioemocionais, a gente trabalhou a ética, os valores, as atitudes corretas, fazer o bem. E aí eu trouxe achei bem bacana esse cordel. Como desafio, os alunos receberam essa atividade. Ela está personalizada para as crianças que estão no nível silábico com valor sonoro e no silábico alfabético. São os pares. Eu formei os grupos, como são atividades que eu estou realizando em uma sequência didática com atividade de rotação por estação. Então, trouxemos como primeiro desafio trabalhar essa sequência desse cordel. E aí as crianças recebem, nesse grupo, eles recebem, cada grupo que está nesse nível, com essa atividade, recebe um envelope, tá? Dentro desses envelopes eles têm trechos da obra do cordel, que são as estrofes, a partir dos versos, onde a gente estudou o que é o cordel, como surgiu o cordel, quais são as características do texto do cordel, o que é uma métrica. E aí a gente foi trabalhando a leitura na roda de leitura e eu trouxe esse debate bem bacana. E depois, como desafio, eu recortei o texto e fiz cada parte das páginas. Eu trouxe uma estrofe do cordel, onde as crianças foram desafiadas a entender e a organizar o texto a partir da compreensão. Veja que cada grupo recebeu um envelope, dentro dos envelopes vem essas tábuas e eles vão ser desafiados a montar o cordel e tiveram muito sucesso na organização. Aqui a gente estudou, dentro do estudo que a gente fez sobre como é e por que usamos o travessão e o que significa o travessão nessa parte do texto. E eles montaram todo o texto dentro dessa estrutura que era um dos desafios. Essa foi uma atividade. Agora você vai ver como vai estar estruturado as mesas para as estações com os jogos. Vem comigo para a próxima atividade. A outra atividade de leitura e compreensão foi esse arco cultural, onde a gente traz as atividades propostas de leitura. São 17 fichas, cada aluno tem, eu tenho 17 alunos e cada aluno tem acesso a um dos textos, a uma ficha. Essas fichas eles fazem primeiro uma leitura silenciosa sobre o texto, depois eles são desafiados a apresentar a sua leitura oral. É um momento muito bacana de interação para você fazer a avaliação da fluência leitora das crianças. Eu tenho textos de todos os níveis, para alunos de diversos níveis, textos com músicas
textos com história da cultura, textos com letras de comidas, toda uma estrutura de texto trazendo o estudo da cultura nordestina, que foi a região que nós escolhemos dar um foco dentro do contexto cultural. A partir dessa leitura, a partir de uma leitura silenciosa, vai ser depois uma leitura oral e as crianças vão falar e debater sobre o que entenderam do texto apresentado. Agora nós vamos para a atividade dos tabuleiros, fazendo uma observação. Veja que vocês já viram que esse material é maior parte são recicláveis, que essa foi a proposta de desafio da minha aula de ciências sobre o tema meio ambiente, como fazer a reutilização do material que pode ser reciclável e qual o destino correto a ser dado ao lixo que a gente tem no dia a dia. Nessa atividade, jogo da memória, quem procura acha, as crianças têm como desafio recuperar o conhecimento estudado sobre os termos dos dialetos caipira que foram estudados a partir da leitura da obra do José Pacheco, o Cordel, A Chegada de Lampião no Inferno, onde tem toda uma linguagem coloquial, e o desafio era apresentar para as crianças essas atividades e depois construir, juntos com ele, um dicionário com os dialetos que foram vivenciados, tanto no contexto da literatura, da leitura de cordel, quanto nas propostas de atividades que foram encaminhadas para casa com a família sobre o uso desses termos no dia a dia, da vivência nessa linguagem. Então aqui eles têm esse jogo, que é o jogo da memória, que é que todo mundo já conhece, e aí vem ceroulas. O termo é ceroulas e qual o significado. Vamos ver aqui, e aí a gente vai ver se a gente consegue. Ceroulas é dar a volta? Não, então não consegui acertar. Bota a ficha no lugar e vai seguindo o desafio. Esse é um jogo comum que vocês já sabem, eu adaptei nesse contexto. Esse aqui é a pescaria, também adaptado dentro do Vamos ao Dialeto Caipira, mostre que você que é fera, agora é com você. E aí eu trouxe dentro do clima do São João, aqueles têm esse jogo. Dessa pescaria, ela é acompanhada por esse tabuleiro, que também dá sequência a esse novo tabuleiro e a esse outro tabuleiro. Então, é uma sequência de atividade. Primeiro, ele tem que ler o termo caipira, tá? E dentro do termo caipira, pescar. E na pescaria, que tá aqui, ó, todas essas fichas aqui, elas vão para dentro da pescaria. E eles vão pescar e vão tirar. Veja que eu já tirei ali uma, já pesquei. O espiar significa olhar. Então, a partir dessa pescaria, pesca e tem que fazer primeiro a leitura e buscar, como ele diz, né? Procurar aqui na pescaria qual o significado. A pescar, e ele vai colocando lá. Depois que ele conseguir montar tudo, ele vem para aqui para organizar as frases de acordo com a leitura realizada do termo caipira. Lampião é um cabra da peste. Então, aqui, ó, cabra da peste, que lá na pescaria ele vai buscar dentro da pescaria, que ele vai pescar aqui, que significa o quê? Valente. A partir da organização. Depois foi encaminhado para casa, depois desse estudo que nós fizemos de pescaria e dos termos, eu estou reforçando agora com os jogos para reforçar
essa habilidade e recompor essa aprendizagem, eles tiveram também como desafio levar para casa essa pesquisa com a família para que eles trouxessem termos que os pais ou os avós usavam para colocar no painel interativo. Também vai ficar exposto lá na escola para que alguns colegas possam chegar até lá e escrever alguns termos, alguns colegas da outra turma que conhecem o que os pais costumam falar e registrar nesse painel interativo. Por isso é um jogo interativo. Segunda atividade, a próxima atividade é esse aqui. Eu estou trazendo o correio elegante dos desafios da leitura Vai. É um correio bem diferente, com bilhetes diferenciados. Aqui eu tenho. Essa proposta dessa atividade é para a abertura da aula. Todos os dias essa caixinha ela passa na mesa do aluno. É um aluno que leva a caixinha para que o outro pegue o bilhete. Quando ele passa na banca e escolhe o colega que vai pegar o bilhete, ele vai pegar um desses bilhetes que está na caixa. Ele faz a leitura silenciosa, mas ele só pode apresentar o resultado que estava no bilhete no final da aula, para culminar com o fechamento do nosso dia letivo. É bem bacana porque vai passar de banca em banca, a caixinha tá cheia de bilhete, tá? E dentro tem o quê? Os textos são piadas juninas, tá? Uma piada, pode ser, uma piada junina, pode ser uma música que ele pode retirar aqui ou um enigma dentro do contexto cultural junino. Olha que bacana essa outra aqui. Essa atividade aqui, vocês estão vendo que está dividido por cores. Bandeiras brancas, laranjas, vermelhas e roxas. São as quantidades de grupos que você trabalhado com essa rotação por estação. Nesse cordão, cada criança recebe um nome. Eu vou dizer para como foi essa dinâmica que eu fiz para computar, registrar a pontuação de cada acerto que eles conseguiram. O grupo laranja. Vou dividir os grupos para essa rotação por estação. Vai ser chamado as quadrilhas matemática. Dentro de cada grupo, cada um recebe a sua cor para representar a sua pontuação. Primeiro vou chamar um grupo, vai ser Estrelinha dos Cálculos. O outro grupo vai ser Balões da Tabuada. E o terceiro grupo vai ser Pipocas Sábias. O grupo vermelho vai ser por cores, né? O quarto grupo vai ser chamado Balões da Alegria. Eles terão como desafio responder, tá? Terão como desafio responder as questões que são apresentadas dentro de cada tabuleiro e a cada acerto, pelo tempo que vai ser marcado por uma ampulheta, que eu já elaborei essa ampulheta também de material reciclado com garrafa PET, ela será o nosso cronômetro para marcar o tempo de cada atividade a ser realizada. E o aluno, ao realizar a atividade, ele corre lá no varal e pendura sua bandeirinha, como foi o tempo mínimo que ele conseguiu. Foi o que chegou mais rápido na execução da tarefa, corre no cordão e pendura sua bandeirinha. Veja que eu já tenho bandeirinha roxa, bandeirinha vermelha, que são os alunos que já cumpriram a etapa lá do texto do cordel, que foi organizar o cordel em menos tempo. Quem mais rápido organizou o texto de cordel, seguindo toda a sequência da obra. Então, foi de duas equipes, a equipe roxa e a equipe vermelha, que é chamada de Estrelinha do Cálculo e Balões da Tabuada, certo? Olha só, que legal, essa aí é uma forma de eu fazer, computar a pontuação, de fazer um gráfico, tá? Os registros por meio
das bandeirinhas no clima do tema Festa Junina. Vamos agora para a próxima atividade, que vai ser o cardápio de hoje, Desafio Matemático. Veja que todas as atividades, elas contemplam todas as áreas do conhecimento, desde a língua portuguesa até as aulas de ensino religioso, arte, geografia, ciência, matemática. Todas as áreas são contempladas. Já passamos por língua portuguesa, por história, por ciência, matemática, arte e educação física, que vai ser com a apresentação cultural. Nessa proposta, eles têm aqui um painel que é com a receita receita de bolo de fubá. Eles têm como desafio fazer a leitura do texto. Já trabalhamos o gênero textual, textos instrucionais, e eles têm como desafio fazer a leitura do texto e até o bolo, que já está aqui, ó, pronto, com os seus desafios matemáticos, e recebe a ficha. Cada grupo tem uma ficha e dentro do tempo que está lá cronometrado pela ampulheta, eles terão como desafio responder fazer a leitura, compreender o texto, que é uma situação, problema, e resolver. Olha só para esse aqui, o número 1. Para a festa, precisamos fazer o dobro dessa receita. Quantos ovos vamos usar? Então, novamente, o aluno volta aqui à receita, ao conhecimento que ele já tem sobre a leitura e vai fazer os cálculos e resolver. Aquele que resolver em mais tempo, o tempo mais rápido, conseguir executar a sua tarefa, corre até as suas cores, a sua bandeirinha de cor, vai lá e pendura a bandeirinha para marcar a sua pontuação. No final, vai ser contado, fazer a soma de quantas bandeiras cada grupo e quem será o vencedor dessas tarefas. Legal, né, pessoal? Olha para essa aqui. Nessa atividade aqui, eu vou trazer mais um jogo, mais uma pescaria com outra versão. Então, pessoal, para essa atividade aqui, ó, que você tem os potinhos de sushi, que vem o molho, né? Que a gente consumiu o sushi, eu guardo e todos os potinhos que vem o molho, mais uma ação de reciclar material para fazer uso pedagógico. E agora a gente vem com uma segunda versão da pescaria das operações. Aqui dentro tem as fichas, tá? Ó, aqui dentro tem fichas. E essas fichas os alunos vão retirar. Retira a ficha, olha só. É uma pescaria de mão, onde os alunos vão retirar a ficha. E a partir da ficha vem como desafio. Eu tenho situações aqui, ó, 90 menos 45, e aí eles vão ter que fazer os cálculos, e depois esse resultado eles vão multiplicar por 2. Aí aqui eu tenho o quê? Eu tenho os potinhos com 2, para onde eles vão colocar 2 potinhos, são a multiplicação, e aqui tem mais outros copinhos que a gente vai usar, para que eles usem os copinhos para colocar aqui dentro o material dourado, aquelas pecinhas de material dourado, e fazer a multiplicação com mais rapidez. Dentro dessa proposta também tem, ó, outro desafio pronto, aqui é por 3, 24 mais 15 vezes 3. E aqui eles vão usar, dependendo, a partir do resultado feito, por isso que eles vão fazer. Primeiro eles fazem os cálculos da adição, a partir dos cálculos da adição eles vão trabalhar com a multiplicação, e é por 3, então agora a equipe vai receber 3 potinhos para colocar aqui o material, as pecinhas de material dourado, para fazer na prática os cálculos com mais rapidez da multiplicação, principalmente aquelas crianças que ainda não consolidaram esse desafio da multiplicação. Então, eu tenho com 2, com 3, com 4 e com 5. Ó, tá vendo? Ó, os potinhos, todos eles vão ser usados para colocar o material, e aí eles vão andar mais rápido.
Veja que é uma atividade prática e sensorial. Agora a gente vai para mais uma atividade, que aqui eu trabalhei o sistema monetário, também trabalhei multiplicação. Nesse desafio aqui, eles vão ter a tabela. Veja que lá eu posso usar aqui, ó, o cordãozinho da pontuação das bandeirinhas como gráfico para computar os resultados. Que eu trabalhei com eles, gráficos e tabelas. Então agora eu estou trabalhando, estou trazendo atividades desafiadoras com essas propostas personalizadas, com essa proposta para recompor a aprendizagem de alguns alunos que ainda ficaram com essa defasagem. Então, de forma prática, de forma concreta, com material, né, lúdico, e fazer essas atividades. Então, aqui tem as tabelas, onde eles vão ter como desafios resolver os desafios a partir dos valores monetários. Veja que cada ficha tem os seus valores e eles vão ter que fazer a leitura da situação problema, resolver o cálculo, apresentar qual foi a resposta, volta lá nas suas bandeirinhas e pendura a sua bandeirinha, se caso quem primeiro vai terminando os desafios. Veja que foram atividades bacanas, contextualizada, interdisciplinar, com jogos e sensoriais, onde o aluno vai fazer na prática a matemática, a leitura, a escrita e a interpretação e a compreensão de texto. E ainda tem as tarefas encaminhadas para casa, que vai ser realizada com o uso dos envelopes. Esses envelopes eles vão levar para casa. Vou te apresentar aqui alguns, tá? Aqui a gente vai ter, ó, esses envelopes, são os envelopes que vão para casa com os desafios. Cada criança vem e puxa um desafio. São fichas de leitura, com pregões, com músicas, tá? Com muita coisa bacana que eles vão levar para casa para reforçar esse momento da fluência leitura. Gostaram do momento? Bastante coisa, né? Bastante desafio. E o bom de tudo isso é que está dentro de um contexto cultural junino para uma recomposição da aprendizagem. Um beijo e até o próximo encontro.